eu passo, então, para o professor Sérgio Henrique Zandona. Vou fazer aqui uma breve apresentação, que também tem um currículo gigantesco. O professor Sérgio Henrique Zandona Freitas é o coordenador do PPGD, do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito, da Universidade de FUMEC. É o editor-chefe da revista jurídica Meritum da FUMEC, pós-doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, do Rio Grande do Sul, inclusive, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, doutor, mestre e especialista em Direito pela PUC Minas, e é professor da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e Saúde da Universidade de FUMEC, onde é docente, inclusive, da graduação, da especialização e do programa de pós-graduação em Estrito Sensu. Está no magistério na PUC Minas também, como professor convidado desde 2005, fundador e coordenador geral do Instituto Mineiro de Direito Processual e coordenador de grupos de pesquisa com registro CNPq. E por aí vai, acho que foi uma breve apresentação para vocês saberem um pouquinho do currículo do grande professor Sérgio Henrique Zandona. E eu passo então para o senhor, professor. Obrigado, professora Graciane. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse nosso encontro. Eu digo que a participação do professor Magno, que eu adoro, sou irmão do professor Magno, é uma palestra. A minha participação aqui vai ser só no sentido de trazer algumas das impressões que eu tenho sobre a temática, né, em debate hoje, e um pouco da experiência que eu adquiri no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como assessor, trabalhando com essa matéria, né, de judicialização da saúde. Então, é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui pessoalmente, né, de forma remota, com a professora Cleide, que já acompanha de longa data nos Compeds, já admirava a professora Cleide já à distância, né, nos Compeds, participando das nossas reuniões lá de coordenadores e tentando construir, né, um evento que hoje é o maior evento nacional do direito no país, né, e um dos grandes eventos internacionais. E uma satisfação estar aqui com vocês, com o professor Fabrício Veiga, que eu gosto sempre de destacar, né? O professor Fabrício Veiga não gosta disso, mas eu falo, né, que ele foi meu professor, então eu me espelho nele, e tudo que eu faço hoje é muito espelhado em pessoas como você, Fabrício, que são um exemplo para mim e fazem com que eu trabalhe mesmo muito, exatamente pela responsabilidade que eu tenho com o magistério que você me passou, né? E o professor Fabrício, ele tinha 15 anos quando ele me deu aula, né? Eu já tinha 30, ele tinha 15. Então, eu comecei tarde, ele começou cedo. Então, isso eu denuncio a minha idade, né? E denuncio a idade dele também, por isso que ele não gosta que fale isso. Mas é uma satisfação estar aqui nesse grupo, né? Com o professor Deilton, a professora Mariângela, os mestrandos, mestres e doutorandos que aqui estão acompanhando, os pesquisadores desse grupo, né, do Metamorfose Jurídica, que é fantástico. Eu digo que não é fácil fazer pesquisa no Brasil, não é fácil contar com agências de fomento, é muito complicado isso, a gente fica sabendo de editais, disputa em editais a oportunidade de conseguir bolsa para os nossos mestrandos e nossos doutorandos. Eu vejo isso como coordenador no programa da FUMEC, é um sacrifício, e a gente, ainda mais nessa época agora, o que a gente mais recebe são informações de corte, em corte de pesquisa, corte de verba, de fomento. Então, é muito complicado fazer pesquisa nesse país. É muito complicado ser professor e em especial, ser professor com P maiúsculo, que eu sempre gosto de falar isso. Existem dois tipos de professor, né, gente? Professor com P maiúsculo e professor com P minúsculo. Então, quem é professor mesmo é aquele professor com P maiúsculo, aquele professor que se dedica, é aquele professor... A gente costuma escutar, né, gente? O pessoal falando assim, professor, você trabalha em algum lugar ou você só dá aula? Né? Isso é clássico, né? E eu não deixo de ser uma verdade, gente, porque nós, professores com P maiúsculo, a gente trabalharia até de graça, porque a gente ama o que a gente faz, né? A gente muitas vezes ganha pouco, a gente pega o que a gente recebe, investe em pesquisa, investe em viagem para ir para eventos, né? Essa manhã mesmo eu estava conversando com uma prima minha que está querendo tirar a cidadania portuguesa, e ela perguntando sobre Portugal, eu falei assim, eu fui num evento em Braga. Aí o professor Fabrício Veiga e o professor Deilton lembram disso, eu não sei se o professor Magno estava em Braga também,
Mas eu lembro do Fabrício lá, a gente lá na livraria comprando livro. Eu fiquei 2 dias em Braga, para o Compé de Braga. Eu gastei mais tempo indo para Braga e voltando de Braga do que no próprio evento de Braga. Então, é um sacrifício que a gente faz para quê? Porque a gente tem aqui aula, você não pode abandonar a aula, não pode abandonar um para trás, você não pode abandonar a minha função no tribunal, né, como assessor. Então, isso tudo é complicado. Então, eu gostaria de deixar isso registrado aqui, né, como um agradecimento de estar nesse grupo, que é um grupo seleto, um grupo de amigos, é um grupo de trabalhadores, né? E aqui não tem ninguém com o nariz empinado, então fica aí o meu registro para a turma que está acompanhando, principalmente a turma do mestrado e a turma do doutorado. Não tenham dúvida, vocês trabalhando e lutando, vocês vão chegar onde vocês quiserem chegar. Com sacrifício a gente chega onde a gente quer chegar, né? Essa temática judicialização da saúde, que foi me delegada hoje, ela é muito especial, né? E é um grande dilema que a gente vive, porque, em especial, o magistrado, né, quando ele recebe uma demanda, ele fica entre a cruz e a espada, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele vê as questões fáticas e jurídicas trabalhadas ali pela parte, nos autos, ele também pensa na administração pública. E muitas vezes você tem lá ações propostas e exclusivamente contra o município, por exemplo, e uma informação, como nós temos aqui também pessoas fora de Minas Gerais acompanhando, o estado de Minas Gerais tem 854 municípios, é o estado com o maior número de municípios no país. Nós temos municípios no estado de Minas Gerais, incrivelmente, com 800 habitantes, menos até que 800 habitantes, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, um município com menos de 800 habitantes, tendo que manter uma estrutura como prefeitura, como câmara, como secretarias administrativas, toda uma gestão, quase que a população inteira faz parte desses cargos administrativos no município desse. Então, é muito complicado, né? E um prefeito que é sério, né? Um prefeito que se organiza, que segue a lei de responsabilidade fiscal, eu fico imaginando, ele tem várias caixinhas lá, né? Ele tem a caixinha educação, ele tem a caixinha saúde, ele tem a caixinha pagamento de servidores públicos. Aí, de repente, vem uma ordem judicial falando com ele assim, ó, você vai ter que pagar um medicamento X, né, que é de alto custo, para tal pessoa no seu município. E se você não fizer isso, muitas vezes você vai ser preso. Não sei se você sabe, gente, o Tribunal de Justiça fez um levantamento que ordens de prisão contra secretários municipais, né, em decorrência de não cumprimento de decisão judicial para pagamento de medicamento. Nós teve uma época aí para trás que estava até difícil, no estado de Minas Gerais, terem pessoas querendo assumir o cargo de secretário municipal de saúde. Por quê? De tanta ordem judicial que estava vindo para a prisão. Porque o município, muitos municípios não têm menor condição de cumprir uma ordem judicial para pagamento de um tratamento ou compra de um medicamento, que vai consumir o orçamento inteiro do município, às vezes no ano inteiro. Então, quando eu digo aqui a vocês que o magistrado ele fica entre a cruz e a espada, exatamente naquela questão da reserva do possível e do mínimo existencial, né? A nossa Constituição, felizmente, né, digo eu, felizmente, o legislador constituinte, ele, pelo momento em que o país vivia, ele quis construir um instrumento democrático com o máximo de garantias e direitos à população, porque ele não poderia prever como que seria o legislador ordinário, o legislador que viria na sequência, pelo momento que a gente vivia o país na época. Então, ele quis fazer um instrumento democrático, a nossa Constituição de 88, com um número enorme de garantias, de direitos e garantias. As garantias vêm para preservar os direitos, e esse legislador ordinário ele não conseguiu prever como que o Brasil, o país, né, os entes, iriam efetivar esses direitos. Isso não foi pensado na época. O que foi pensado na época é o seguinte: nós vivemos um momento aqui complicado no país, então nós temos que fazer um instrumento em que garanta às futuras gerações aí direitos garantidos do que a gente não está vivendo hoje. Então, assim nasceu a Constituição e assim
nós tivemos artigos da Constituição, em especial o 196 e o 198, que criaram, né, o direito social à saúde e o SUS, Sistema Único de Saúde, né, tornando a saúde responsabilidade solidária dos entes públicos, do município, do Estado e da União, né? Eu trouxe também aqui algumas informações, gente, de dados estatísticos. Eu vou me penitenciar aqui que eu não sou organizado como professor Magno, né? Eu queria ter feito também uma lâmina para facilitar o entendimento dessas questões, mas infelizmente eu não consegui tempo para fazer isso. Então, eu observei em uma pesquisa que eu vi, gente, que o nosso sistema, o Brasil fez a opção para um sistema universal, integral de assistência à saúde, diferente de outros países, tá? Em outros países a gente não tem assistência como tem no Brasil. Então, por exemplo, na mesma opção que nós estamos, o Brasil está, nós temos o Reino Unido, a Espanha, Canadá, França. A contrário, sim, os países que não adotam um sistema de assistência como o nosso, ou seja, as pessoas têm que se recorrer ao sistema privado de saúde, né? Nós temos Estados Unidos, México, Chile, e aí que está o grande comparativo, né? Se a gente pegar esses países que não adotaram o sistema que o Brasil adotou, de assistencialismo em relação à saúde, se você pegar o percentual que é gasto, né? No geral, o percentual que é gasto com saúde, desse percentual, o que é público, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, 47,8% do que é gasto com a saúde é público. No México, 50% do que é gasto com a saúde, né, entre sistema público e privado, 50% é sistema público. No Chile, 48,4%. Então, são 3 países em que não adotam um sistema de assistência à saúde pública, ou seja, eles delegam à população a assistência privada, eles ainda arcam, né, com quase 50% daquilo que a população gasta, né, com a saúde. E o Brasil? O Brasil, 45,7%. Então, o Brasil investe menos, né? Ou seja, a população tem que ainda arcar, né, no mesmo nível em que países, né, que adotam o sistema não assistencialista. Então, o Brasil tem percentual de investimento público no mesmo nível de países que não adotam o sistema assistencialista, né, de saúde. Já olha para vocês verem o sistema de assistência à saúde nos países que eu mencionei aqui, Reino Unido, Espanha, Canadá e Brasil, que estão no mesmo sistema do Brasil. Reino Unido, 82,8% é investimento público na saúde. Espanha, 73,6%. Canadá, 70,4%. França, 76,7%. Então, são países que investem alto, né? Investem dinheiro, né, público alto na assistência à saúde. Então, o que a gente pode concluir a partir desse comparativo? Que o Brasil, apesar de adotar o sistema de assistência à saúde, ele tem o mesmo investimento público no nível de países que não adotam o sistema de assistência à saúde público. Então, é algo complicado, né, gente? Eu peguei aqui também uma pesquisa que a AGU fez, que em 12 anos, na questão da judicialização da saúde, a União aumentou 4.600% o gasto, só com a judicialização da saúde. Porque a partir do momento que você não tem uma assistência pública, né, voluntária, o que vai acontecer? Eu vou ter que judicializar a questão. A partir do momento que você chega para pegar um medicamento, está na lista do Rename, do SUS, e chega lá no posto e não tem o medicamento, só resta a pessoa fazer o quê? Judicializar. Para quê? Para que o judiciário obrigue o ente público a adquirir aquele medicamento que já seria uma obrigação natural, pelo fato de estar numa lista do Rename, né? Só um detalhe aqui, o Rename, gente, é a Relação Nacional de Medicamentos. O Rename ele é atualizado a cada 2 anos. É a lista de medicamentos que são fornecidos pelo SUS. Tá? Então, o medicamento primeiro ele passa pela Anvisa, ele é aprovado na Anvisa, e isso não necessariamente faz com que o medicamento entre na lista do SUS. São dois sistemas diferentes. O medicamento ele está em fase de teste, acabou o teste, ele passa pela Anvisa, é aprovado pela Anvisa. Depois de aprovado pela Anvisa, ele pode ou não entrar na lista do Rename.
que é a lista que é parâmetro para o SUS, né, fornecimento de medicamento para o SUS. E aí o que acontece? Esse orçamento, só dessa parte, chega a mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, né, de gastos envolvendo aí a questão da judicialização da saúde. Um outro detalhe importante também, que eu peguei aqui numa pesquisa, que é algo interessante, é que 53,24% das ações judiciais em relação à judicialização da saúde, 53,24% são respaldadas por atestados, né, e declarações médicas de clínicas privadas. Então, mais de 50% dos documentos que instrumentalizam as ações judiciais na busca do direito à saúde, elas provêm de atestados médicos do sistema privado. Tá? Informação importante. Né? Outra informação importante também é que 59,71% é a população nova, né, jovem, que postula em juízo. Então, se a gente pensar em idosos e não idosos, os não idosos judicializam mais do que os idosos, que são as pessoas que normalmente, naturalmente, teriam que ter mais acesso ainda ao direito constitucional à saúde. Né? Então, esse dado é importante também, nessa questão da judicialização, do contexto da judicialização. E uma outra informação importante também, só 36% das ações judiciais estão respaldadas em pedidos de medicamentos presentes na lista do Rename. Ou seja, só 36% da lista do SUS. E a lista do SUS é o seguinte, uma lista que naturalmente o ente público já deveria ter e fornecer naturalmente, voluntariamente, às pessoas. Né? Então, esses 36% representam o quê? Que as pessoas chegaram lá para pegar o medicamento no posto de saúde e não tinham acesso a esse medicamento. Então, vejam só, quase 70%, 64% das ações judiciais, 64% das ações judiciais são solicitando medicamentos que não estão na lista do Rename, não estão na lista do SUS. Então, olha só para vocês verem como é que é um negócio complicado. E são medicamentos que, naturalmente, o ente público vai ter que comprar a partir de uma ordem judicial, de uma liminar, de uma tutela antecipada, muitas vezes sem condição até mesmo de fazer um processo licitatório, porque a ordem judicial vem com a determinação de prazo, determinação de multa, muitas vezes, né? Então, o que ajuda a complicar e agravar ainda mais a situação dos entes públicos. O que a gente vê na prática, muitas vezes, gente, é o seguinte, o ente público, normalmente, até os municípios, eles vêm uma determinação judicial com prazo mínimo, o município não consegue, gente, não consegue comprar o medicamento no prazo, e a ordem judicial vem com multa. Então, o que acontece na prática? O município vai comprar o medicamento fora do prazo, vai ter um gasto gigantesco com aquele medicamento, muitas vezes porque não foi feita uma licitação, e ainda vai ter que arcar com a multa, com o pagamento da multa. Então, o ente público está sendo punido 2, 3 vezes por conta desse sistema que a gente vive hoje. Né? Da importância de se fazer também um paralelo aqui entre a judicialização e o ativismo judicial. Eu acho que isso é fundamental. Fazendo esse paralelo, eu imagino muito a questão da diferença entre fundamentação e motivação das decisões. O que está descrito no artigo 93, inciso 9 da Constituição, é que toda decisão deve ser fundamentada. E quando a gente fala em fundamentação, a gente está falando em fundamentação fática e jurídica. Né? O juiz ele tem que se concentrar, se ater àquilo que está dentro dos autos. Quando o juiz ele extrapola aquilo que está dentro dos autos, ele joga o sentimento dele na causa, ele passa a julgar com a moral, com a justiça, com a ética, com as questões políticas, ele motiva, e motiva sem fundamentar. E aí que eu chamo isso de ativismo judicial, que é o grande problema que a gente vive hoje. Né? Nós vemos aí nessa época agora de pandemia, por exemplo, o Supremo já pontificou que cabe aos entes públicos definirem, né, as políticas públicas
locais. Então, cabe ao município definir se vai abrir, se não vai abrir. E impressionante, o número enorme de ações que ainda chegam no tribunal questionando, né, abertura ou fechamento de estabelecimentos comerciais. É impressionante isso. E aí o judiciário, muitas vezes, o município determina o fechamento, aí vem o judiciário e determina a abertura. Ou o contrário, eu tenho visto também. E aí o que acontece? O judiciário ele tem que respeitar a atribuição do executivo, ele tem que respeitar a atribuição do legislativo. Quando o judiciário extrapola o poder dele judiciário, e isso começou a partir de 88, viu, gente? Porque antes de 88, isso não acontecia, né? O judiciário ele tentava equilibrar a falta de um instrumento democrático no país. Só que depois de 88, a história tinha que mudar e a história não mudou. O judiciário continuou com a mesma atitude, muitas vezes, atitude ativista, né? Essa atitude de querer solucionar tudo, a atitude de querer colocar o dedo em tudo, né? De influenciar em políticas públicas, né? Como o professor Magno bem falou. Então, isso é muito complicado, porque tem um amigo meu que foi prefeito aqui perto de uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Ele recebeu uma ordem judicial para a construção de uma escola, e o município dele já tem escola, e ele não tinha verba para construir escola, e não tinha nem tempo para construir escola. No final, o que aconteceu com ele? Ele não foi preso, mas ele ficou quase 6 meses usando uma tornozeleira, gente. Pode negócio desse, porque um juiz determinou que ele construísse uma escola, ele não tinha verba, ele não tinha tempo para construir a escola, e aí o que ele fez? Ele não construiu a escola. E aí o que acontece? Acabou tendo que usar a tornozeleira. Então, é um negócio assim, fora do comum que acontece nesse país, né? Então, o judiciário ele tem que se controlar nisso. Aquela história também, muito por conta de que a população não confia tanto no executivo, a população não confia tanto no legislativo. Então, a população vai se recorrer a quem? Aquela última instância, né, que é o judiciário. Quando ela não encontra respaldo no executivo e no legislativo, ela vai se recorrer ao judiciário. Daí esse volume de demandas, né, gente, que nesses últimos anos aí, pelo estudo que eu vi aqui, em 10, 12 anos, aumentou mais de 130% as ações especificamente só sobre a questão de saúde. Eu já cheguei a ver no tribunal, gente, questão que extrapola até direito à saúde, envolvendo direitos sociais, como direito à moradia, né? Já começou a chegar, né? Já tem até um número grande de saúde até enorme, de educação tem enorme também, enorme, as pessoas buscando a matrícula de filhos, né, em escolas públicas próximo da residência. Isso aí já é um número já é gigantesco. E eu já cheguei a ver até no Tribunal de Justiça pessoas buscando direito à moradia. Então, eu não sei aonde que a gente vai chegar, sinceramente. Nada contra, gente, nada contra. Pelo contrário, porque a Constituição, se a Constituição nos dá tantos direitos, nós temos que brigar para esses direitos serem realmente efetivados. Mas eu não sei como que o nosso Estado, ainda mais em tempo de pandemia, né, com crise, né, porque o comércio fechado, o comércio não vende. Se não vende, não tem como pagar tributo no nível que o Estado, né, quer. Então, a arrecadação cai. Então, o Estado já vivia em crise antes da pandemia, agora, né, é impressionante o que a gente vive, né? Eu separei mais algumas informações aqui também para passar, gente. Por exemplo, algo impressionante, né? Agora em tempo de pandemia. Por exemplo, a compra de respiradores. Eu pesquisando, eu encontrei uma notícia aqui de uma pesquisa que foi feita, que diferença de valores, 4 vezes o valor. Então, nós temos, Minas Gerais comprou o respirador mais barato. Minas Gerais comprou o respirador a 49 mil reais, cada respirador, Minas Gerais, 49 mil reais. E comprou até uma situação importante, fazendo um convênio com a Vale e outras empresas também do setor privado. Já Roraima comprou o mesmo respirador por 216 mil. Então, Minas Gerais comprou 49 mil, Roraima comprou o mesmo respirador por 216 mil reais. 4 vezes mais de 4 vezes mais do que o valor que Minas Gerais comprou. E aí você tem, por exemplo, Paraíba, que comprou um respirador por 164 mil,
Lembrando que Minas Gerais, 49 mil. Né? Paraíba comprou um respirador por 164 mil. São Paulo comprou um respirador por 190 mil. Um respirador, 199 mil. 190 mil. Enquanto Minas Gerais comprou um respirador por 49 mil. Então, assim, sinceramente, não dá para entender, sabe? E seria necessário uma política pública de que a União, por exemplo, assumir a responsabilidade falando assim, não, gente, vamos fazer o seguinte, já que todo mundo está tendo que comprar respirador, vão fazer uma força-tarefa aqui, vão juntar todo mundo aqui, vão fazer uma licitação só e vão comprar respirador para o país inteiro. Né? A União não assume essa responsabilidade, aí ocorre essa situação em que vários secretários de Estado, inclusive de saúde, foram afastados e estão respondendo aí por questão de corrupção, né? Suspeita de corrupção exatamente por conta dessa diferenciação aí desses valores, né? Outras situações importantes também ligadas à judicialização, né, gente? Teve um contabilista no Distrito Federal que propôs uma ação civil pública e colocando a União, né, a União Federal a República Popular da China como no polo passivo. Ele entrou com uma ação popular e colocou na ação o seguinte, ele solicitando que a justiça brasileira condene a República Popular da China em 5 trilhões de reais, 5 trilhões de reais de indenização pelos prejuízos, né, que a pandemia causou, né, em especial no Brasil. Então, vocês veem só o que acontece em relação à judicialização, né, gente? Nós temos outras ações também, incrivelmente, a União, gente, a União ela tentou bloquear a entrega de respiradores comprados por determinados municípios. Os municípios tiveram que se recorrer à justiça porque a União bloqueou o fornecimento de respiradores, né, respiradores que foram comprados pelos entes públicos locais e estavam chegando. A União bloqueou no sentido de pegar para ela e distribuir em outros lugares. Nós tivemos várias ações nesse sentido que demandaram decisões judiciais para desbloqueio desses aparelhos para chegar de fato à fonte, né, que fez a compra. Nós tivemos também a ação judicial, gente, incrivelmente, de um casal, né, que foi determinado isolamento do casal que estava com Covid, sob pena de multa. Né? E aí eu fico me perguntando o seguinte, será que, vindo a vacina, a pessoa vai ser obrigada a tomar a vacina? Né? Então, nós vamos ter que colocar aí na balança, né, os direitos fundamentais. Né? Será direito individual, direito coletivo? O direito individual, quando é o direito fundamental, ele também é direito coletivo, né? E direito fundamental também. E aí vai entrar nessa discussão toda. A pessoa vai ser obrigada a tomar a vacina? Será? Eu vi essa discussão até outro dia aí no jornal aqui de Minas Gerais. A pessoa entrevistaram até alguns professores e alguns professores falando, não, vai ser obrigado a tomar a vacina. Será? Professor Sérgio, 1 minuto, por favor. Tem mais um negócio aqui que eu queria falar rapidinho, que é importante nessa história da judicialização, é o tema 793, o tema 793 do STF. O tema 793 do STF regulamentou o seguinte, fixou tema, tá? Em repercussão geral. Ou seja, atendendo a questão do artigo 926 do CPC 15, de estabilização, né, das decisões para gerar segurança jurídica. Esse tema do STF regulamentou solidariedade entre os entes, mas que os tribunais, né, o judiciário fixaria a responsabilidade primária. Essa decisão aqui, esse tema é fundamental, gente, para algo que eu vi acontecer muitas vezes no tribunal, no judiciário em geral. A pessoa entra contra, já que existe solidariedade, entra contra o município e o Estado. O juiz dá uma determinação judicial para o fornecimento do medicamento. Aí o município compra e o Estado compra. Olha que coisa absurda. Né? Os dois compram, porque tem uma ordem, foi uma ordem para os dois. Então, para não haver um descumprimento de ordem, os dois compram, sendo que só um deveria comprar. Por isso que, atualmente, e isso vem acontecendo muito no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, quando a pessoa entra com os dois, não há uma ilegitimidade de parte, porque mesmo porque a Constituição fala em solidariedade e o que foi reforçado nesse tema do Supremo. O que tem é o seguinte,
o tribunal tem fixado a responsabilidade primária e a responsabilidade subsidiária, de acordo com o quê? Com a complexidade do tratamento. A complexidade do tratamento é o seguinte, gente, ao município cabe assistência básica. A assistência média e de alta complexidade é delegada ao Estado e à União. Então, essa é a articulação que é feita de acordo com a própria lista do RENAME, que regula isso, a responsabilidade do município, aquilo que é fornecido pelo município, aquilo que é fornecido pelo Estado e aquilo que é fornecido pela União. Graciano, você vai me perdoar, mas o tema 606, tema 606 do STJ também. O tema 606 do STJ complementa o tema do STF, porque o tema 106 do STJ disciplina o seguinte: 3 requisitos para fornecimento de medicamento. Primeiro, existência de um atestado médico, que pode ser público ou privado, e esse atestado médico tem que falar que a pessoa precisa do medicamento e que a medicação fornecida pelo SUS não é suficiente para curar aquela doença daquela pessoa. Segundo, a comprovação de que a pessoa realmente não tem condição de pagar aquele medicamento. Tá? Isso está no tema 106 do STJ. E terceiro, a condição de que o medicamento foi aprovado pela Anvisa. Ou seja, ele não está na lista do RENAME, não está na lista do SUS, mas ele está aprovado pela Anvisa. Tá? E com isso, para finalizar, você vai me perdoar porque eu vou mostrar uma obra aqui que é importante. É um clássico do direito. Ó, vocês conhecem? Vocês conhecem esse cidadão aí, gente? Nessa obra aqui do professor Fabrício Veiga, que é uma obra importantíssima, que está sendo muito utilizada no Tribunal de Justiça, muito citada no Tribunal de Justiça, o professor Fabrício Veiga chama atenção para a menor onerosidade no cumprimento de ordem ao executado. Né? Aí já puxando aqui para o meu lado, que é minha área, na verdade, é a área de processo. E aí o que acontece? O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em muitos casos, tá? Já vem caminhando para isso, em muitos casos, em vez de aplicar a multa, tem determinado o bloqueio de verba pública. Olha que questão, gente, com base em 3 artigos, o 139.4, né, que é muito bem falado pelo professor Fabrício Veiga na obra dele, o 536, tá, também do CPC 15, e o artigo 805, do CPC 15. Esses 3 artigos. E esses 3 artigos, eles estão respaldando esse entendimento. E isso é fantástico, né, gente? Porque aí cai naquela história que eu falei no início. Em vez do município ter que comprar o medicamento e ainda ter que pagar a multa porque descumpriu o prazo, não acontece isso. Se o medicamento não é comprado pelo município, há um bloqueio de verba. Então, o município não é condenado 2 vezes, né, por aquele sistema, por aquela ação judicial. O bloqueio de verba é exatamente para a compra daquele medicamento e no nível da compra daquele medicamento. Então, as decisões do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Minas Gerais têm caminhado para isso. Primeiro, para fixar a responsabilidade primária e a subsidiária, quando a pessoa entra com mais de um ente, ou seja, mantendo todos os entes na lide, porque a responsabilidade fixada pela Constituição é solidária, e tem fixado também, em vez de multa, fixado a questão do bloqueio, exatamente para o município, o ente público não ser condenado 2 vezes, né? E a gente tem que lembrar sempre, né, gente, quando eu vejo muita gente falando assim, o município foi condenado, bem feito, o Estado foi condenado, bem feito, a União foi condenada, bem feito. A gente tem que lembrar que quando o ente público é condenado, na verdade, quem está sendo condenado é a população, que paga tributo, né? Todos nós estamos arcando com isso. Então, é importante essa conscientização aí. Desculpa, professora Graciane, ter passado. Desculpa a falta de organização dos meus papéis aqui. Eu queria ter a organização do professor Magno. Espero no próximo evento. Eu vou usar pelo menos as minhas horas da madrugada para fazer essa exposição mais clara para vocês. Me perdoem todos aí. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Sensacional a exposição. Muito obrigada, professor Sérgio. E eu fiquei aqui doida para comentar, vou poupar, porque eu fui procuradora do município, controladora, e também trabalhei no TJ. Então, a gente ficou olhando os 2 lados, assim, como procuradora de município, eu sofri muito. Então, muito obrigada, professor Sérgio. Sensacional, muito clara também a exposição, e com um tema extremamente, acho que impacta todo mundo. Muito obrigada mesmo. Desculpa ter interrompê-lo aqui.